É um prazer ter você em Conexão Legal. Em nome do Instituto Internacional de Direito Comparado, eu gostaria de lhe agradecer. Agradecer você por ter estado com a gente nos nossos inúmeros programas e também pelas pautas, pelas opiniões deixadas lá nos nossos instrumentos de mídia social. Quais são? Facebook, Twitter e também nos nossos canais do YouTube. Então, meu muito obrigado por você aí de casa, que compartilhou com a gente sugestões de pauta, a sua indicação de pauta, também o que você achou dos nossos programas. E se você aí de casa perdeu algum dos programas ou quer conhecer um pouquinho mais da Conexão Legal, ingresse lá no nosso site, no iidc.org.br, ou nos nossos canais, você vai lá no YouTube e coloca Conexão Legal, ou no endereço que está aqui, olha, no nosso Twitter, e você vai conhecer um pouquinho mais do nosso instituto e também do nosso programa, o Conexão Legal. O tema de hoje do nosso programa é sobre a justiça e também as mazelas que os advogados têm que enfrentar no dia a dia, na militância, seja no estado de São Paulo, ou em Brasília, ou no Paraná. Nós vamos fazer aqui, tentar abordar aqui os problemas que a advocacia tem de enfrentar no seu dia a dia, no exercício do seu mistério. E, para tanto, eu, sabendo que ia receber um advogado no nosso programa que ia falar sobre isso, eu escolhi um livro interessante para a gente fazer aqui o sorteio dele no livro da semana, que você já conhece. O livro da semana é aquele livro que semanalmente nós vamos fazer um sorteio e você de casa pode concorrer acessando as nossas redes sociais. E para isso eu pensei na República de Platão. Por quê? A República ela tenta trazer aqui uma sociedade perfeita, uma sociedade que cada pessoa sabe o seu local, o seu lugar, o seu status social, o seu desenvolvimento social e com isso, o objetivo é criar uma sociedade melhor. Isso cabe bem hoje na nossa sociedade no seguinte sentido. É óbvio que não de forma geral, porque é um livro com a sua especificidade. Mas hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós precisamos ter um pouquinho mais de compromisso. E é isso que essa obra traz. Compromisso. A palavra hoje seria essa. Compromisso por parte de todo o judiciário, por parte das OABs, da OAB Federal, que, aliás, infelizmente, as OABs hoje, elas deixam muito a desejar, no sentido em que elas não empolgam a advocacia, elas não unem a classe da advocacia a exercitar o direito. Exercitar cada qual o seu direito, mas não o seu direito individual, mas sim o seu direito coletivo. Então, esse é o tema. Você de casa já pode perceber qual o tema que nós vamos tratar hoje nesse empolgante programa do Conexão Legal. E, para tanto, nós trazemos aqui o Dr. Rodrigo Cristiano Dolce de Souza, que é advogado, militante em São Paulo, e que vai tratar um pouquinho sobre esses assuntos com a gente. Bom dia. Bom dia, como vai, Leandro? Prazer Tudo bem? Vê-lo. Muito prazer. Tudo Obrigado pelo convite, fico muito contente aí com a oportunidade. Estamos aqui para poder enaltecer a entrevista da melhor forma possível. Ah, que ótimo. Advocacia, fácil ou não? Muito complicada a advocacia. Hoje, o advogado, o recém-formado, né, que ingressa no mercado de trabalho, já enfrenta desde já o grande problema do judiciário. Né? O dia a dia do advogado hoje, ele é muito complicado dentro do fórum. Você ingressar no fórum para ter acesso ao seu próprio processo, né? Vamos considerar os processos que ainda são físicos, porque hoje já existe a era digital. Mas os processos físicos, por muitas vezes nós não conseguimos nem localizá-lo. O deslocamento em São Paulo já é bem complicado para você poder chegar até o fórum. Quando você chega no fórum e não consegue ter acesso a esses autos, já começa a ficar bem complicada a nossa situação. Os serventuários, eles se esforçam lá na medida possível, se acumulam no meio daquele número enorme de processos, com de fato um número bem reduzido de pessoas, bem reduzido mesmo, juízes que tomam conta de 7, 8 ou 10 mil processos numa vara, passam às vezes 2, 3, 4 meses na conclusão, para poder o advogado ter um simples despacho de cítice, numa ação talvez de execução, que seria algo muito rápido, muito célere para poder ser solucionado, e infelizmente nós temos aí um grande problema de atravancamento mesmo. O processo é muito complicado de andar. Sim, mas a palavra eu acho até que é adequada, mas eu acho que a palavra compromisso, nós temos um problema de compromisso na nossa justiça hoje. Isso é verdade. Veja, por exemplo,
não obstante a necessidade das datas comemorativas, de todos os credos e religiões, mas veja que essas emendas que acontecem de feriados, isso daí retira sem qualquer dúvida mais de 100 dias. Sem dizer que são descabidas, né? Descabidas. Você emenda um feriado, nós tivemos casos da Justiça Trabalhista que começou a emendar um dia antes. Existem casos, Leandro, de 6 dias de emenda. Eu não vi uma indústria fazer isso alguma vez. Não existe. Isso não existe no mundo inteiro, isso não existe no Brasil. Infelizmente. A justiça, na esfera estadual, na esfera federal, ela tem que ser revista. E nós temos que rever isso com a palavra de ordem, compromisso. Mas daí vem a questão da OAB, que eu queria discutir aqui. Justamente. Você colocou muito bem no começo da sua fala a questão dos advogados que se iniciam agora. Esses advogados, o primeiro enfrentamento dele é justamente contra quem? Contra a ordem. Contra a ordem. Que em nada contribui para a advocacia, em nada a OAB hoje contribui para a advocacia, se tornou uma entidade omissa, calada, né? E não pela entidade em si, mas pelos atuais gestores da entidade, que se tornam o primeiro entrave do advogado. Justamente. É muito comum nas épocas de eleições haverem os churrascos, haverem as festas, né? As pessoas se juntam e levantam as bandeiras e exploram todo esse marketing. Mas o que o advogado no Brasil precisa, porque, gente, não existe um processo no país que não tenha a presença do advogado. Sem o advogado, sem o juiz e sem os serventuários, isso não existe funcionamento. Não tem como. E o que acaba acontecendo? A nossa OAB, ela precisa não só se preocupar com essas reuniões individuais, festivas, ela precisa sim combater, precisa estar junto do presidente do Tribunal de Justiça do seu estado, precisa estar junto à Ordem dos Advogados na porta dos fóruns, né? Essencialmente nas portas. Essencialmente na porta dos fóruns. Enquanto existem as greves, os serventuários, a OAB tem que estar junto cobrando isso. Para se resolva o mais rápido possível. Justamente. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, fique atento para a discussão, é importante. E se você aí de casa não é advogado, você pode imaginar, poxa, mas eu não faço parte do Poder Judiciário. Eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não faço parte do Ministério Público. Mas essa questão é importante para você aí de casa, porque a justiça vai reverberar diretamente no seu salário e no seu dia a dia. Então fique com a gente em Conexão Legal. Olá, voltamos em Conexão Legal, tratando hoje de um tema muito especial, que é a questão da justiça no Brasil e dos problemas que a advocacia enfrenta no dia a dia. Você aí de casa pode imaginar, poxa, mas se eu não faço parte da advocacia, eu não faço parte do Ministério Público, não faço parte do Judiciário, o que isso pode me interessar? E eu digo o seguinte, todas as pessoas, em determinado momento da vida, terão de se colocar face a face com a justiça. Seja por uma questão simples, uma batida de carro, seja por um despejo por falta de pagamento, um despejo porque a pessoa não quer mais ficar no imóvel, o outro quer que ele saia, ele quer ficar. Seja lá por qualquer razão, a pessoa sempre vai ter que usar os serviços do Estado no que tange a justiça. Então, esse serviço tem que ser um serviço ágil, um serviço eficaz, até porque a nossa Constituição Federal ela garante o acesso à justiça e o acesso à justiça digna, uma justiça célere, uma justiça eficaz, uma justiça em que não exista o certo, o errado, exista o que é justo. Então, você de casa, tenha comigo essa preocupação de se mover em face de uma justiça cada dia melhor, para que se construa uma sociedade cada dia mais justa. E, para tanto, hoje, nosso entrevistado, o Dr. Rodrigo Cristiano Dolci, advogado aqui em São Paulo, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os problemas enfrentados pela advocacia, que começam na própria OAB, que é a ordem, que a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, e em cada ordem, em cada estado, existe uma seccional. E essa seccional responde pelos advogados daquele estado. Muito bem. Essas ordens hoje, elas têm que ser mais proativas. Elas têm que ter gestores à frente dela, advogados à frente dessas ordens, que estejam próximos ao Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, próximos aos servidores, com uma postura proativa.
E, essencialmente, ao lado dessa gama enorme de advogados que crescem dia a dia e que precisam estar guiadas para um ponto efetivo, um ponto de desenvolvimento, não só da advocacia como um todo, mas também de desenvolvimento social. Então, Rodrigo, a advocacia nós sabemos que hoje enfrenta diversos problemas, inclusive a questão da demora em algo básico, como por exemplo um mandado de citação. Nós temos processos que demoram 3, 4, 5 meses para serem citados, para a pessoa ser citada. O que é a citação? Explica um pouquinho para o pessoal do público o que seria a citação e qual um tempo razoável para ela se ter. Uma vez distribuída a ação hoje, o juiz, o cartório, ele remete esses autos para o juiz, e o juiz ele analisa todos os requisitos, né, elementares da ação, e assim ele determina que seja expedido o mandado de citação, que nada mais é o meio pelo qual aquela pessoa que está sendo demandado, requerido, o réu, o executado, ele vai tomar conhecimento formal do processo e o prazo para que ele possa oferecer sua defesa vai começar a ocorrer a partir do momento em que esse mandado é juntado dentro da ação, né? Para cada tipo de ação existe um prazo específico. E um prazo razoável para a citação deveria ser no máximo, em 2 ou 3 dias da distribuição dessa demanda. Porque nós sabemos que o nosso Código de Processo Civil propõe diversos tipos de recursos, muitos tipos de recursos para que o réu possa se defender. Os prazos já são longos demais. E o que acaba acontecendo é que por muitas vezes os réus executados, eles manejam esses recursos, né? Manejam mesmo, até com base no artigo 620 do Código de Processo Civil, que é por de diversas formas a execução ela deve ser feita de forma menos gravosa para o réu, e processos que de pura execução, onde não há muita discussão se deve ou se não, mas é tão somente os valores a serem atingidos, demoram por vezes 16 anos para se resolverem. Nós temos casos, por exemplo, do qual eu estou advogando na ação há 4 anos. O processo está há 16. São 7 anos de execução. 7 anos de execução, isso é muito tempo. Sendo que 2 anos, esses processos ficaram paralisados pela incidência de 11 agravos de instrumento. Ou seja, é muito cômodo para o réu, hoje, para o executado, poder ser demandado no judiciário. É muito cômodo mesmo, porque, muito embora exista a previsão legal de que existe uma multa, no caso do recurso reiterado, de forma protelatória, quando pedido isso ao tribunal, é muito difícil de acontecer. E quando vem, a previsão é ínfima, é de 1%. Até 1%. São coisas que, infelizmente, fazem com aquele credor, aquele seu cliente que está lá cobrando o senhor deve ter sentido isso na pele já, nossos advogados do país, cobrando aquela, doutor, como que está o nosso processo? Puxa, mas já faz 3 ou 4 anos que a nossa ação deu entrada. E o senhor não consegue pegar aquela casa que já está penhorada? Não consegue. Existem diversos embargos, diversos recursos. É óbvio que a defesa ela é constitucional. Mas é preciso também que o judiciário, e aí entra o papel da OAB, em cobrar, em fazer fóruns e reuniões com os presidentes, para que a jurisprudência se posicione no sentido de que, se você é devedor, já existe lá um trânsito em julgado, que não cabe mais recurso contra isso, você vai pagar. Porque se você continuar a fazer esse manejo de recursos de forma protelatória, deve sim existir uma pena para isso. E infelizmente hoje é muito difícil de conseguir. É aquela noção da impunidade, né? Parece que a impunidade reina no Brasil, seja na esfera que for. Tanto na questão criminal, quanto na questão efetiva do direito civil, né? Nós estamos falando aqui um pouquinho de direito civil. A noção de impunidade parece que reina. E nós temos que acabar com isso. Mas isso se acaba com o quê? Com o compromisso, seja do Estado, seja de toda a sociedade, né? E aí a OAB, eu acho que é um parceiro importante, protagonista essencial dentro desse contexto, né? Sem dúvida alguma. É importantíssimo que a OAB, de forma ávida e efetiva, busque sim, insista com fóruns de debate, junto com os serventuários, junto com os presidentes dos tribunais. A OAB precisa ser ativa. E cobre também, né? Porque cobre. O Tribunal de Justiça do seu estado, do meu estado, ele tem que trabalhar de forma a ser uma bela empresa. Uma empresa em que as pessoas têm que ter compromisso com o resultado, né? E nesse caso, o resultado, o produto é a justiça. E
E ela tanto é uma empresa que a nossa anuidade ela é extremamente cara. Sim, né? da OAB, você está falando dos tribunais. Justamente. No caso da OAB, sim. Falando da OAB, nós temos, acho que a anuidade, me parece que é a mais cara de todas as classes. Sim, na questão da OAB no estado de São Paulo é vergonhoso. É vergonhoso mesmo. Por isso vem aquela ideia do bloco anterior, que o primeiro entrave do advogado quando se forma é pagar a anuidade dele. Justamente. Né? Porque ele saiu da faculdade, teve que pagar a faculdade e entra agora numa entidade de classe que ela o coloca num patamar como se ele já tivesse resolvido a situação financeira dele. E para conseguir fazer o levantamento numa guia judicial, uma guia judicial, que são os seus honorários, sim. Olha, é muito sofrido. Até quando há a ordem para o levantamento da guia. Quero deixar uma coisa clara aqui para o pessoal de casa que não é advogado. A guia judicial é quando existe um depósito no processo e o juiz autoriza o levantamento daquele processo por parte do credor, é emitida uma guia judicial. Mas você de casa, eu vou pedir um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos no último bloco do Conexão Legal. Mas não se esqueça, o livro da semana é a República de Platão. Se você quiser concorrer ao livro, ingresse lá, iidc.org.br ou no Twitter que está aqui na tela. Até o próximo bloco. Olá, estamos em Conexão Legal. Este é o terceiro e último bloco do nosso programa. E eu gostaria de lembrar a você aí de casa que o livro da semana, o livro que vai ser sorteado na sexta-feira, é A República de Platão. Então, se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá no nosso site, no idc.org.br, ou no Twitter que está aqui na tela. Tá? Mande lá um Twitter para a gente. Olha, eu quero concorrer à República de Platão e você já vai estar concorrendo. Por que eu peguei esse livro essa semana? Esse livro é um livro importante que mostra um pouquinho como seria uma sociedade do ponto de vista de Platão, uma sociedade perfeita. E nós trazemos aqui, nós temos esse anseio também, o Instituto Internacional de Direito Comparado tem um anseio de melhorar a nossa sociedade. E por isso trouxemos um advogado para falar um pouquinho sobre a justiça brasileira. E o que a gente pode constatar desse primeiro e do segundo bloco é que nós temos que mudar, efetivamente alterar a condição da nossa sociedade para que a justiça seja feita de uma forma célere, eficaz e essencialmente com compromisso. O compromisso, aliás, é aqui a palavra da ordem, a palavra de ordem. Por que isso? Porque você de casa, a hora que precisar de um despacho no juiz, seja lá, às vezes, para alterar o nome. A pessoa precisa fazer um assento de escritura pública. Alterar um simples nome, você pode perder 2, 3 anos com uma retificação de registro público. Isso tem que ser alterado. A justiça tem que estar mais próxima da sociedade. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, tem que ser um eterno vigilante dessa prestação jurisdicional do Estado. Né? E eu trouxe aqui um advogado para tentar falar um pouquinho disso. Doutor Rodrigo, essencialmente, nós falamos aí no primeiro, no segundo bloco das dificuldades. Vamos falar um pouquinho da solução agora. Do seu ponto de vista, qual seria a solução para a gente ter uma justiça mais eficaz e uma OAB que também trabalhe junto com a justiça e seja aí o grande vigilante de toda essa órbita jurisdicional? Sem dúvida. Como já ressaltado já nos blocos anteriores, é muito importante que a OAB se aproxime cada vez mais do Tribunal de Justiça. Que fique efetivamente junto, trabalhando junto, propondo soluções, debatendo, desenvolvendo fóruns de debate, e, obviamente, também até atuando pela maior e melhor contratação dos seus funcionários. Né? É importante que os servidores tenham hoje um treinamento, inclusive com essa parte digital acontecendo, os equipamentos precisam ser de melhor qualidade, os serventuários precisam de fato terem o seu número amplificado, é preciso que existam melhores condições dentro das salas também de trabalho e que os nossos balcões dos cartórios possam se esvaziar. Se você ainda vai na parte da manhã no fórum, você ainda tem um acesso relativamente bom. Mas após o almoço, onde o público ele é liberado, as filas aos balcões são enormes. O advogado que tem audiência na parte da manhã e precisa fazer o fórum na parte da tarde, ele acaba com o dia fazendo esse tipo de acompanhamento. Fazendo um fórum. Fazendo um fórum. Sem contar o deslocamento até poder chegar nos fóruns, que o trânsito da nossa cidade, aqui de São Paulo, falando especificadamente aqui, é bem complicado mesmo. Né? A questão você falou uma coisa importante, que é a questão
da digitalização dos processos no segundo bloco. Nós temos diversos e-mails aqui recebidos pelo nosso Instituto com referência a críticas ao processo de digitalização. Você é atuante na prática, o que tem a dizer a respeito? O sistema do Tribunal de Justiça, por muitas vezes, falha. E falha, muitas vezes, no nosso prazo, né? E, por vezes, você não consegue entranhar os documentos necessários para, por exemplo, instruir um agravo de instrumento, que é um recurso que vai visar a modificação interlocutória do juiz. E uma vez perdido esse prazo, você perde o direito de fazer, né? Então, hoje, nós até comentamos no escritório que o judiciário terceirizou para os advogados o serviço de autuação do processo. Hoje nós somos obrigados, nós somos compelidos a fazer o scanner de página por página e encaminhar isso para o Tribunal de Justiça. Se por algum acaso você encaminhou de uma forma ilegível, seja lá qual for, existem normas internas do tribunal que desconsideram aquela petição, desconsideram aquele prazo e você efetivamente perde. Você perde o direito de recorrer. Sim. Se você entrou fora. E a questão também, e eu percebo isso na minha militância, a questão das quantidades e dos pré-requisitos para você fazer o download e o upload dessas informações. Aí você, de caso, o download seria baixar as informações e o upload subir as informações. Então, hoje o advogado, como muito bem colocou aqui o meu colega, ele praticamente faz a montagem do processo. Ele monta o processo de forma digital. Então ele tem que fazer a subida dessas petições. Só que muitas vezes essas petições estão numa determinada qualidade e o TJ não aceita aquela qualidade. Agora você imagina o momento em que você escaneou lá 100, 200, 300 páginas e a qualidade do TJ é uma qualidade, ele aceita uma qualidade um pouco inferior, mas o seu scanner, por exemplo, não vai digitalizar aquilo na qualidade que o TJ te exige. Ou seja... Ou fotos, por exemplo. Fotos é uma dificuldade enorme de você digitalizar fotos, porque a qualidade delas, se você abaixa muito a qualidade, justamente, você não passa a ser um borrão. Ou seja, nós profissionais do direito nos transformamos agora também em técnicos de informática. Sim. E temos a obrigação funcional agora, sob pena de não podermos advogar, sob pena dessa carteira da OAB tão suada e transpirada para conseguir, né? Sob pena de nós não conseguirmos mais fazer advocacia. Agora eu pergunto, aonde está a OAB do Estado de São Paulo? Aonde está o nosso bem maior, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que não se manifesta em nenhum momento sobre a questão da digitalização dos processos, seja em esfera estadual, seja em esfera federal? Infelizmente, hoje a OAB se tornou um grande túmulo. Túmulo do ponto de vista que lá nenhum movimento se espera, nenhum movimento se escuta. Por quê? A OAB hoje não tem interesse em bater de frente com o judiciário. Isso é um grande problema. Agora, a OAB não precisaria bater de frente, a OAB teria que ser parceira do judiciário no melhor enfrentamento dessas questões. Justamente. Então o advogado ele se tornou praticamente um grande órfão, seja do judiciário, seja da própria OAB, do seu estado e também a OAB federal. Justamente quanto a isso. Então é muito importante que exista esse elo, que exista esse comprometimento, que exista esse comparecimento da OAB nos tribunais, efetivamente buscando uma melhor qualidade para o atendimento do advogado, que é indispensável sim para qualquer processo no nosso país. Aliás, a nossa Constituição já garante isso. Já garante isso, justamente. Doutor Rodrigo, eu queria agradecer a sua visita ao nosso Instituto Internacional de Direito Comparado e também a sua visão da nossa justiça brasileira. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado pela entrevista. Estamos sempre à disposição aí para outras também. Obrigado. Você de casa, não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro da semana, A República de Platão, ingresse lá no nosso site, idc.org.br, ou através do Twitter, que está aqui na sua tela. Meu muito obrigado por ter estado conosco em Conexão Legal. Até uma próxima semana, aqui no IDC, Instituto Internacional de Direito Comparado.